Essa noite é de gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, faça do nosso coração realmente uma terra fértil, que absorva, como a terra absorve a chuva, e depois produz o seu fruto, que o nosso coração possa absorver a Sua palavra, e que possa produzir frutos para o Senhor. Senhor, livra-nos da distração. Ó Senhor Jesus, coloca nossa mente no Espírito. Senhor Jesus, que o nosso momento aqui seja diferente, que seja produtivo. Senhor, nos dê uma experiência nova. Quantas vezes nos reunimos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, mas o Senhor, aquele que está em Cristo é nova criatura. Senhor, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Faz tudo novo essa noite, Senhor. Senhor, nos dê um coração de carne, um coração sensível, Senhor, para colocar em prática a Tua palavra, porque é a Tua palavra que faz a obra. Senhor, tenha misericórdia de nós, apesar da nossa infidelidade. Deus Pai, o Senhor permanece fiel. Senhor tem se dispensado abundantemente para nós, tem revelado a Sua vontade, a vontade do Seu coração. Nem somos merecedores, mas a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou. Senhor, nós queremos colaborar com o Senhor, apressar a Tua vinda, fazer a Tua vontade, sermos transformados. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor pela Sua palavra. Nesta semana, nós fomos agraciados com uma porção do livro de Colossenses. Durante um semestre, o semestre passado, e até agora em abril, nós estávamos compartilhando sobre o livro de Efésios. Nós ficamos 6 meses desfrutando do livro de Efésios. E o livro de Efésios, o ponto principal é a edificação do corpo de Cristo. E agora nós iniciaremos o livro de Colossenses, onde que o tema central é Cristo como centro conector da obra de Deus. E aí nós vamos ficar por 6 meses, irmãos, desfrutando e compartilhando do livro de Colossenses. O alimento diário já chegou. Nós vamos iniciar o alimento diário na segunda-feira. Serão 6 volumes, cada volume com 4 mensagens. Então nós vamos ficar 6 meses compartilhando o conteúdo do livro de Colossenses para aplicarmos no nosso viver diário. Agora estamos num período de transição. Terminamos Efésios e vamos iniciar Colossenses. O que fazer hoje, então? Na verdade, Deus ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. E Ele tem se revelado sob medida para nós. Então, nós vamos já hoje desfrutar da mensagem 20 de Colossenses. Isso mesmo. Lá na frente, daqui uns 5 meses, nós vamos ver essa mensagem de novo. Então é um privilégio nós que estamos aqui ouvindo essa palavra. Essa mensagem 20 foi uma conferência dada no Chile, em Santiago. Essa mensagem foi dada no domingo passado. Então nós tivemos a oportunidade de ouvir essa mensagem no domingo, de ouvirmos a live na quinta-feira, e também nós recebemos a imersão diária sobre essa palavra de segunda a domingo. Então, Deus ele continua falando muitas vezes, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele tem nos falado através do seu Filho, o seu Filho é o Espírito. Então, como nós compartilhamos na mensagem no último final de semana, Moisés chegou num ponto que ele compartilhou
com o povo de Deus. Eu hoje ponho os céus e terra como testemunha de que muito claramente eu tenho colocado diante de vocês o caminho do bem e do mal. Escolha, pois, o caminho do bem. Escolha, pois, a vida. Então, Moisés, ele disse que não terá escapatória para o povo. Então, irmãos, da maneira que Deus ele tem falado para nós também, a gente pode aplicar essa palavra no nosso viver diário. Não haverá escapatória para nós, para dizer para o Senhor, quando Ele voltar, que nós não sabíamos. Ele tem colocado para nós claramente a sua vontade, o seu desejo, a sua obra. Qual é a sua obra? Então, Colossenses 20, essa mensagem que tem como título, o tema central durante os 6 meses vai ser Cristo, o centro conector da obra de Deus, certo? Mas a mensagem 20 é: enchei-vos do amor que une todas as coisas com perfeição. Essa é a mensagem que ele falou lá no Chile, e na segunda-feira a transcrição já estava pronta e algumas porções foram distribuídas para nós através do nosso grupo do WhatsApp. Na quinta-feira houve uma live, ou seja, um compartilhar com um irmão, reforçando esse encargo dessa mensagem 20. E na terça-feira teve também uma live falando de imersão Kids, que também dentro do sentimento e o encargo que Deus está falando para nós. Ó Senhor Jesus. Então, Efésios, para a gente entrar um pouco em Colossenses, nós vamos ainda revisar um pouco de Efésios. Como nós já compartilhamos com os irmãos, Efésios, com mais alguns livros, compõem o coração da Bíblia. Então, muitos estudiosos, eles são unânimes em dizer que Efésios, mais alguns 3 livros, mas Efésios especificamente, ele compõe o coração da Bíblia e é um livro mais importante. Efésios, irmãos, ele fala do dispensar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo no capítulo 1. Tem as bênçãos. A bênção do Pai, não sei se os irmãos lembram, a bênção do Pai é a nossa escolha, ó Senhor Jesus, é a nossa predestinação. A bênção do Filho é a redenção e o encabeçamento. A bênção do Espírito é o penhor, ó Senhor Jesus. É o Espírito que foi dado para nós como penhor e garantia. E ali o selo, isso mesmo, o selo e o penhor como garantia. Então nós somos selados, né? Aquele que creu na palavra da verdade, no evangelho que foi pregado para nós, foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Aquele que nos ungiu é Deus. E isso tudo para quê? Isso tudo para gerar o corpo que foi dado para Cristo encabeçar todas as coisas. Para que Cristo possa encabeçar todas as coisas, ele inicia por meio da igreja. Ó Senhor Jesus. Estão produzindo a igreja ali de uma maneira maravilhosa, né? E esse dispensar, da maneira que nós aprendemos nesse último semestre, não é aquele dispensar que nós estudamos há 20 anos atrás, que era só o dispensar do Pai, do Filho, para produzir a administração e a economia de Deus. Mas esse dispensar foi um dispensar de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem para dentro de nós. Então, nós desfrutamos ali como o dispensar da sua graça. Efésios capítulo 2 fala que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não é? Então, é pela fé.
essa graça nos alcançou. Então nós vimos a figura do rio. O rio, essa graça é como um rio abundante levando vida. Então esse dispensar de Deus é tudo o que Ele tem, é todos os atributos de Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é luz, Deus é santidade, Deus é a verdade, Deus é a realidade, Deus é amor. Isso tudo, Deus é justiça, né? Todos os atributos de Deus sendo dispensados para dentro do ser humano. Então, esse rio nos alcançou. É muito claro isso, irmãos, porque no capítulo 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça, Deus, Ele sendo rico em misericórdia, por meio da graça nos alcançou. Ó Senhor Jesus. Então, esse rio, aí nós desfrutamos de Gênesis, né? Esse rio, em Gênesis, ele sai do Éden e multiplica ali em 4 braços, alcançando toda a terra, todo tipo de pecador. Então, em Efésios 2, fala que nós estávamos mortos, mas Cristo precisava de um corpo vivo para encabeçar. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque Ele precisa de membros vivos. Então, essa graça, como esse rio abundante, nos alcançou. E da maneira que a suprema grandeza do poder de Deus atuou, ressuscitando Cristo dentre os mortos e alçando Ele à direita de Deus, irmãos, é muito poder para vencer as trevas, vencer a morte. Mas isso não só aconteceu com Jesus, mas aconteceu conosco também, que fala que nós também, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, não só esse poder de ressurreição atuou em Cristo, mas pela fé atuou e atua em cada um de nós. Então nós não só recebemos essa vida, mas Ele também nos colocou num lugar nobre. Ó Senhor Jesus, então pela fé no Espírito, nós também fomos colocados, alçados à direita de Deus nos lugares celestiais. Então Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Que bênção é essa? Tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem, irmãos, pela fé. Ó Senhor Jesus. Em Tessalonicenses fala que a fé, ela opera, a palavra fé opera eficazmente naqueles que creem. Ó Senhor Jesus. Então, quando eu creio, todo esse poder de ressurreição, de me colocar acima nos lugares celestiais, eu tenho acesso a isso por meio da fé. Mas isso vem por meio desse dispensar abundantemente do Senhor. Ele não tem medido esforços para te alcançar e te abençoar com toda sorte de bênção, de tudo aquilo que Deus é. Deus é amor, Deus é luz, Deus é realidade, Deus é justiça, Deus é santidade. Tudo isso é para mim e para você. Não só isso, mas também as virtudes elevadas de Cristo. Os frutos do Espírito que é o primeiro, amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Irmãos, todas essas virtudes, isso está disponível para cada um de nós. Então, como esse rio que traz as riquezas, os nutrientes para fecundar a terra e produzir o fruto, isso tem sido tão disponível para nós, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, na mensagem de domingo, o profeta, o Pedro Dong, que Deus tem usado, né? Segundo Crônicas, diz que nós precisamos crer em Deus para nós estarmos seguros, né? Segundo Crônicas 20:20, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos profetas e prosperareis. Irmãos, nós precisamos de prosperidade em tantas áreas da nossa vida, mas sobretudo
na área espiritual. Nós precisamos crer na voz do Senhor, naquele que fala. Ó Senhor Jesus. E o Senhor tem falado abundantemente, porque é a palavra que faz a obra. Então, não sei se os irmãos perceberam que no domingo, na mensagem desse profeta, né, usado por Deus, que é o Pedro Dong, ele falou que ele precisava de consolidar um pensamento. Ele falou que ele precisava de reforçar um encargo. E qual é esse encargo? Que a obra do Senhor, ela é feita por meio da palavra. E ela precisa produzir um fruto. Tantos anos, né, o Senhor tendo misericórdia de nós, sendo paciente conosco, mas Deus, irmãos, Ele tem uma expectativa. Ele salvou a mim e a você com um objetivo bem específico. Tá? Ele tem uma meta, Ele tem um objetivo, que você também produza fruto. Essa passagem está muito clara ali em João, no capítulo 15, versículo 16 em diante, diz o seguinte: não foste vós que escolheste a mim. Jesus falou isso. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o conceito que o profeta queria consolidar, deixar gravado no meu coração e no seu coração, é que Deus, Ele é produtivo, e Ele precisa de fruto, tá certo? E quem vai dar esse fruto para Deus? Também nós fomos ensinados, né? E Deus já revelou para nós que a nossa capacidade, Deus não está muito interessado, não. Não que por nós mesmos somos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É ou não é? Então, Paulo fala isso em 2 Coríntios 3, 6, que a nossa suficiência vem de Deus. É ou não é? Também aquele episódio da sarça ardente, né? Aquela experiência de Moisés. A sarça, ela pegava fogo e não se consumia, mostrando que o combustível é o Espírito Santo de Deus, que nós somos apenas canais, vasos, recipientes, né, para que Deus possa fazer uma obra e para que a gente possa dar um fruto. Nós precisamos reconhecer qual é a nossa posição. Nós somos apenas canais. Precisa de estar limpos os canais, porque quanto mais limpo os canais, mais vai jorrar e vai fluir a água para alcançar outras pessoas, né? E nós somos vaso. O vaso continua sendo de barro. O tesouro, o conteúdo é Cristo. Então, ainda que você tenha uma certa capacidade, Deus vai usar essa capacidade em ressurreição. Mas nós precisamos saber que a obra, o resultado, o fruto, não depende de você. É o Senhor que faz. É a obra que faz. A obra do Senhor, ela é um fruto. Então, esse conceito precisa de... E a gente... O Senhor nos chamou, né? E Ele que nos escolheu. E através dEle, a gente precisa frutificar para o Senhor. Senhor Jesus. Então, na segunda, na imersão, a porção da palavra diz assim, ó, a obra de Deus não é uma mera obra humana a ser realizada, mas é o resultado do fluir da graça. O homem tem o conceito de fazer uma obra religiosa para Deus, com contribuição da habilidade de vários irmãos, líderes, e deixa de lado o principal, que é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes o Senhor já falou para nós, né, lá no Evangelho de João, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se encarnou, fez gente, habitou no meio de nós, cheio de graça e de realidade. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade
vieram por meio de Cristo. Então, essa palavra, que é o mais importante, muitas vezes fica de lado. E o Senhor, nesses últimos dias, irmãos, Ele quer dar uma turbinada na sua vida espiritual. Lembra de Isaías 66, que fala que nós precisamos ter amor reverente à palavra? É esse coração que Deus quer habitar, aquele que tem amor reverente à palavra, aquele que é humilde, porque Davi queria construir uma casa para Deus habitar. Aí a palavra veio para ele: olha, os céus é o meu trono, a terra estrado dos meus pés. Como você vai fazer uma casa para mim? Um negócio meio impossível, né? Não tem sentido. Aí o Senhor falou assim: olha, a casa que eu estimo, que eu quero, é um coração humilde, simples, e aquele que tem amor reverente à minha palavra, porque a palavra de Deus, ela que faz a obra. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer realmente dar uma turbinada na minha e na sua vida espiritual. Chega de vir para as reuniões, ouvir a palavra, gostar até da palavra, mas no outro dia, ou passa uma semana, você nem sabe o que falou naquela reunião. Ou então, você diz, depois da reunião: que palavra boa, né? Muito gostoso e tal. Aí a pessoa que não veio na reunião: mas o que disse lá? Aí você diz assim: muitas coisas. Muitas coisas. Se você quiser, está gravado, você ouve. Ou então vai ler o alimento diário. Por quê, irmãos? Porque você, como a terra, não absorveu a chuva para produzir o fruto que Deus quer. Deus quer produção. Por isso que Ele tem dado de presente para nós a imersão. Então, a imersão é o ruminar da palavra, é o ouvir novamente, é o comer novamente, é tirar todos os nutrientes da palavra que faz a obra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Na segunda epístola de Pedro, 1,19, fala que a palavra do Senhor, ela tem se confirmado. E Pedro fala: você faz muito bem em atender essa palavra. Porque essa palavra, ela é como um farol que brilha, é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até ser dia perfeito, e a estrela da alva nascer no seu coração. Olha, irmãos, essa é a palavra profética. Profeta Pedro fala isso. Olha, tem se confirmado a palavra. Irmãos, muitos milagres têm acontecido e realmente tem se confirmado a palavra. Quem viu hoje no grupo da igreja 2 menininhos, Luiz Felipe e Moisés, evangelizando, orando para as pessoas e passando livros para as pessoas depois ruminar a palavra de Deus? É milagre, irmãos. Quem não viu, na terça-feira, houve uma live, um vídeo sobre a imersão Kids, no Brasil, nos Estados Unidos e na Colômbia, em outros países, onde está acontecendo milagres. Crianças que não sabem ler, mas quando são levados à palavra, fazem desenhos. Aí, levanta a cabeça, não olha para o chão, uma escada, é Cristo à porta dos céus. Quem viu isso? Maravilhoso, irmãos. Levanta a cabeça, não olha para o chão, a escada é Cristo à porta dos céus. Irmãos, isso tem um fundamento tremendo. Lá no Velho Testamento, Jacó teve um sonho. E ele viu a casa de Deus. E ele sonhou com uma escada. E ele subia e descia. Ó Senhor Jesus, era a porta dos céus. No Novo Testamento, fala que essa escada é Cristo. E aí, as irmãs, falando dessa palavra, as crianças desenharam a escada.
E a escada é a porta dos céus. Então, o que te garante na presença do Altíssimo é Cristo. Porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a escada. Então, levanta a cabeça, não olha para o chão. A escada é Cristo, a porta dos céus. Ó Senhor Jesus. Outro caso, são muitas histórias, irmãos. Outro caso que o profeta de Deus tem falado para nós, do tecido de amor. Na tecelagem tem uma nomenclatura que é urdidura e trama. Urdidura, os fios verticais. A trama, os horizontais. E agora, Deus tem revelado para nós que, além desses fios verticais e horizontais, você precisa de uma agulha que lança para fazer. Falaram isso para as crianças, e aí elas já fizeram essa tarefa. Fizeram um tecido lá, num papel, num recorte de papelão, e com os fios de lã. E aí dizendo que aqueles fios verticais é a sua relação com Deus, e os horizontais a relação com os irmãos. E ali é o tecido de amor. E é isso mesmo, não é? Nós precisamos ter uma relação íntima com Deus, né? A urdidura, nossa comunhão com Deus, né? E precisamos amar os irmãos. Nós somos colocados no corpo. Ou seja, amar. E desses dois mandamentos, resumem um só, que Deus é amor. Né? Um doutor da lei, um estudioso, um fariseu, questionando a Jesus, perguntou: qual é o maior dos mandamentos? Ele falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu sentimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Disso procede todos os profetas e a lei. Faz isso, né? Ama a Deus e ama ao próximo. Então, esse tecido que o Senhor está fabricando, né? Que esse tecido de amor, é essa obra maravilhosa. Então, irmãos, em cada momento Deus tem uma palavra para dar direção à igreja. Quanto ao próximo passo a ser dado, essa é a palavra profética, que é como uma luz que brilha, a candeia que brilha em lugar tenebroso, até ser dia perfeito. Essa é a palavra profética, que dá a direção. Ela está totalmente fundamentada na Bíblia e atende à necessidade de Deus para o momento atual da igreja. Devemos valorizar a palavra. A palavra profética sai da boca de Deus e traz para nós o fluir do rio da graça. Contudo, o que Deus é e tem como resultado, enche-nos da realidade, que é o próprio Cristo. Ele quer nos encher, até transbordar, até a plenitude, preenchendo todo o vácuo de autoridade, de poder. Ó Senhor Jesus, nos encher até a plenitude com a essência de Deus, que é o amor. Deus é amor. Deus quer produzir essa obra que é o fruto de sua palavra. Qual é o fruto da palavra? O amor. O amor é o principal fruto do Espírito e também é fruto da palavra. Então, quanto mais você imergir, mergulhar, valorizar a palavra, comer a palavra, ouvir, crer e praticar. Porque a palavra, ela opera eficazmente naqueles que creem. Então, eu preciso ouvir, crer e praticar. Então, aí eu vou dar fruto. Ó Senhor Jesus, o fruto do Espírito principal é amor. Mas o fruto da palavra também, o principal é amor. Você vai ter mais amor para com Deus e também você vai ter mais amor para com o teu próximo. Irmãos, quantas vezes já foi falado da nossa necessidade de amar a Deus e amar o próximo, mas eu não consigo. Já tentei muitas vezes. E você faz até às vezes promessa. Não, esse ano eu quero amar mais os irmãos. Esse ano eu quero amar mais a Deus. Promessas vazias. Nós não conseguimos, porque o amor ágape, ele está muito distante de nós. Mas, olha a consolidação desse pensamento. O fruto da palavra é o amor. Então, irmãos, o caminho é nos envolver com a palavra.
porque ela vai gerar um fruto, vai gerar esse amor. A palavra de Deus é que vai fazer a obra em nós. Lembra de Colossenses 3,16? Habite a palavra ricamente em vós. Esse habitar ricamente, o verbo habitar é usado para algo que é vivo. Habitar ricamente é viver, que a palavra viva no seu interior, ocupe todos os cômodos do seu ser, e ali passa a decidir que a palavra não seja só um visitante no seu ser, que a palavra não seja só um hóspede no seu ser, porque o hóspede, ó Senhor Jesus, o hóspede, ele até muda a rotina de alguns dias na sua casa, mas não de todos. Mas o morador, Cristo, como a palavra, quer morar no seu ser. E aí, essa palavra, habitando ricamente, tomando as decisões, te encabeçando, vai produzir esse fruto maravilhoso que é o amor. Ó Senhor Jesus, Senhor, muda a nossa relação com a palavra. Eu quero valorizar, abre o meu apetite, eu quero realmente mergulhar, imergir, ruminar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu quero acolher com mansidão essa palavra que foi implantada. Eu preciso ter esse coração como essa terra fértil, para essa palavra, que é a semente, também frutificar. Certo, irmãos? Ó Senhor Jesus, a palavra, ó Senhor Jesus, a obra do Senhor é um fruto. Além de produzir sua própria subsistência, a terra deve produzir algo para o céu. Isso é interessante. Vamos ler Isaías 42, 5. Isaías 42, 5. Senhor Jesus, aleluia. Essa obra, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia. Deus quer produzir essa obra, que é o fruto de sua palavra. Então é a palavra que faz a obra. Ó Senhor Jesus, palavra que faz a obra. Ó Senhor Jesus. Amém. Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ó Senhor Jesus, assim diz o Senhor. Em Zacarias 12:1 fala que Deus ele estendeu os céus, fundou a terra e criou o espírito do homem dentro nele. Quando o Senhor ele fala isso, quando Deus ele fala isso, olha a magnitude, a grandeza disso. Estendeu os céus, fundou a terra e criou o espírito do homem dentro dele. Então, na escala de grandeza, são 3 pontos assim, importantíssimos. O céu para a terra para o homem e o homem para Deus. O céu para a terra para o homem e o homem para Deus. Ele criou o espírito no homem para quê? Para habitar dentro do homem e esse homem produzir um fruto para ele. Ó Senhor Jesus. Aqui, por exemplo, em Isaías 42, 5, assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz. E tudo quanto produz. Então Deus é um Deus produtivo. Ele quer produção, irmãos. Não foi você que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu e te designou para que você fosse e para que você desse fruto e o seu fruto permanecesse. Então Deus é um Deus produtivo, que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o espírito aos que andam nela. Então os céus foram para a terra para o homem e o homem para Deus. E Deus quer produção, porque Ele fala aqui, olha, tudo quanto produz. Nós vamos ver agora em Isaías 55, fala que a chuva, ela desce, vai regar a terra, e a terra vai produzir erva, tá certo? Então está falando de subsistência,
Está falando de alimento para o homem. Os céus são para a terra para produzir fruto para o homem. Mas nós precisamos aplicar aqui a realidade dessa figura. Deus não está só interessado em alimentar fisicamente o homem, não, irmãos. O próprio Jesus falou que o alimento dele nós não podemos alimentar, que o alimento dele é satisfazer a vontade do Pai. Então, nós precisamos lutar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que subsiste para a vida eterna. E qual é o alimento que subsiste para a vida eterna? Irmãos, é essa palavra, nós amando essa palavra com amor reverente, ouvindo, crendo, ruminando, aplicando no nosso ser, essa palavra com a fé, ela vai transformando o nosso ser, mudando o nosso ser, e aí nós vamos produzir frutos do Espírito. Nós seremos mais benignos, nós seremos mais mansos, nós seremos mais perdoadores, nós seremos mais alegres, mais amorosos, andaremos mais do Espírito, frutos do Espírito. Mas também quer produzir pessoas para o Senhor. Então, quando ele fala aqui que o céu é para a terra para o homem para Deus, ele não está falando só de alimento físico, não. Ele está falando, sobretudo, de alimento espiritual. Ó Senhor, nós precisamos produzir algo para Deus, irmãos. E produzir algo para Deus não é a sua capacidade humana, seu esforço natural, é fazer a palavra habitar ricamente. Ou seja, a fonte é a palavra e a palavra é o Senhor. E essa palavra é que vai produzir. Como eu disse de Isaías, vamos ler lá então. Isaías 55, 10. Isaías, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Amém. Depois, então aqui reforça o encargo de Isaías 42, 5, que fala que os céus são para a terra para o homem. Então está dizendo que do céu vem a chuva, vem a neve, aí fecunda a terra, tá certo? E faz brotar para dar semente ao semeador e pão para o que come. Aí, olha o versículo 11. Na verdade, existe uma figura aqui no capítulo 10. A realidade dessa figura, no capítulo 10 não, desculpa, no versículo 10. A realidade dessa figura está no versículo 11. Olha, irmãos. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, que revelação! No momento que está falando da figura de alimento físico, da sobrevivência humana, que a chuva vem para regar a terra, junto com a neve, fazer brotar semente para dar alimento para o homem, isso é uma figura. Mas a realidade está no versículo 11. Ele diz assim, olha, assim será a palavra que sair da minha boca. Está falando, assim será a palavra profética. Ela vai fazer o que lhe apraz. Ó Senhor Jesus. Então ela vai produzir algo. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai prosperar naquilo para que a designei. Ó Senhor Jesus. Olha o Salmo, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Irmão, isso é maravilhoso. Então, a palavra de Deus está para o seu coração, que é a terra, como a chuva está para a terra. Então, a palavra do Senhor tem sido dada a nós abundantemente como a chuva. Ó Senhor Jesus. Então, precisa valorizar essa palavra profética, porque ela é que vai regar o seu coração, ela que vai te fazer produtivo. Você vai ter frutos do Espírito e frutos de pessoas para Deus. Então, não é você mesmo, mas é algo vindo dos céus. E a palavra sai da boca de Deus, é a voz de Deus.
ela é que vai fazer a obra. Por isso que a palavra não vai voltar vazia. Nós precisamos ser canais limpos. Não depende de quem quer ou de quem corre, não é você precisa ser só um canal para a palavra fazer e para que as pessoas cheguem até você, sintam a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, é a palavra que faz, irmão. Por isso que hoje, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós fizemos uma imersão na palavra, e ao orar para as pessoas, nós estávamos orando a palavra, porque é a palavra que faz. Lembra da live de terça? Estou batendo na tecla, então para os irmãos terem a oportunidade de ver lá, de terça e de quinta. A de terça, um menino de 8 anos e uma menina de 7. Colocou na sua pasta 20 livros e foi para a escola. E chegou no intervalo, na sala dos professores, que eles ficam no intervalo, eles vão para a sala deles, né? E ali eles fazem o lanche deles. Ele chegou e pediu para orar por eles. Aí a professora, veio uma professora para atender, não, pode orar então. Aí ele, eu quero orar para todas. Aí elas acharam aquilo meio estranho, mas viu que ele estava tão convicto, então venha. Pode orar. Aí ele, primeiro eu quero fazer uma imersão nessa palavra, porque essa palavra é como chuva que rega a terra para produzir fruto. Aí elas falaram, como é esse negócio de imersão? Aí ele falou assim, eu falo, vocês repetem. Aí o que ele falou, irmãos? Ele falou aquilo que ele estava comendo. Enquanto ele falava, repetia, deu um tempinho ali, ele já colocou os 10 livros, os 20 kits, e os 20 professores, todos levaram. E perguntou para ele, mas onde você tirou essas palavras? Ele falou assim, na palavra profética, está aqui nesse livro, e que vai levar para a Bíblia. Então, irmãos, é ser simples, a palavra que faz a obra. E depois, elas ficaram tão impressionadas que elas queriam saber mais, onde que ele reunia, onde que ele tinha tirado aquilo. E aí, 2 casais já visitaram a igreja em Olímpia, por causa disso, no interior de São Paulo. A palavra que faz a obra. Então, nesse dia, esse menino distribuiu 20 kits. Mas não é ele não tem força, não sabe nada, não sabe. Mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor tem falado para nós, se nós não formos, nos convertermos como essas crianças, nós não vamos entrar no reino dos céus. E converter como criança é ser simples. Ser simples. Ouvir, crer e obedecer. Mas nós somos cheios de estruturas. Se a pessoa tem problema no casamento, eu tenho que... Aquela passagem na Bíblia que fala sobre casamento. Aí você até procura no Google, né? Se a pessoa está com esse tipo de problema. Não, irmãos, é a palavra atual. É a palavra que sai da boca. Ela não volta vazia. Ela vai fazer o que lhe apraz. Nós precisamos ouvir, acreditar e praticar. E obedecer. Ser simples. O Senhor nos livra de toda complicação. E nós somos complicados. Mas Deus está, como aquele hino que nós cantamos, né? Deus está convocando um exército de jovens santos, não é? Como gotas de orvalho que caem do céu. Eles estão sendo dados de presentes para Deus, para quê? Para otimizar a obra do Senhor, para trazer o Senhor de volta. Milagres estão acontecendo. O Senhor está usando crianças, adolescentes, jovens, e o Senhor quer usar cada um de nós, irmãos. Esses milagres não só para as igrejas do interior de São Paulo, de Belo Horizonte, não são para nós também. Ó Senhor Jesus, é a palavra que faz a obra e tem feito a obra, irmãos. Ó Senhor Jesus, então a palavra não voltará, ó Senhor Jesus, vazia, mas fará o que lhe apraz. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. A palavra vai fazer o que lhe apraz. A palavra que sai da boca do Senhor fará com que o homem produza para o céu. Essa palavra é aquela que é enviada para a necessidade de cada momento, com o objetivo de produzir algo para Deus. Ó Senhor Jesus, estamos aqui para produzir para Deus segundo a sua palavra profética, para fazer a obra que Deus quer que seja realizada com cada palavra que sai da sua boca. Ó Senhor Jesus, irmãos, a graça é maravilhosa. O Senhor tem esse rio, irmãos, essa palavra é como esse rio abundante.
E esse rio, nós temos desfrutado que esse rio, ele tem vários cursos, de Gênesis a Apocalipse, esse rio, ele tem fluído. Em Gênesis, esse rio saiu do Éden, se dividiu em 4 braços. Essa é a nossa história. O homem, Deus arquitetou um plano, não é? Mas para o homem, mas esse homem do seu Deus se afastou, provando morte, dores, pecados, não é? Então, tem um louvor que diz que o meu orgulho me tirou do jardim. A sua humildade colocou o jardim em mim. Mas nós podemos dar uma turbinada nisso, por meio da imersão. O meu orgulho, a minha vaidade, o meu ego, o meu pecado, a minha falta de perdão, a minha desobediência, me tirou do jardim, me tirou a árvore da vida. Mas a obra redentora de Cristo, a humildade de Cristo, a obediência de Cristo, tornou-se esse rio da água da vida, restaurou a árvore da vida para meu desfrute. Ou seja, a obra redentora e o rio da graça colocou o jardim em mim. O meu orgulho, o meu ego, as coisas negativas, me tirou do jardim, não tenho mais acesso. Mas a obra redentora colocou esse jardim em mim. Hoje nós temos acesso à árvore da vida. E quem é a árvore da vida? João 15, irmãos. O meu pai, Jesus falou, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Tem outras videiras, é ou não é? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então hoje nós temos acesso a essa árvore da vida, a esse Cristo. Mas quem te deu acesso a essa árvore da vida? O rio da água da vida. Esse rio é comparado, irmãos, à palavra. Não foi isso que nós lemos em Isaías? A palavra não volta vazia. Fala da chuva que desce para molhar, regar a terra, mas depois ele fala, a palavra é assim, ela vai produzir o seu fruto. Ó Senhor Jesus. Então a palavra, ela é que faz a obra. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, esse rio é um rio maravilhoso. E ele está permeando toda a Bíblia. Em Gênesis, nós vimos que ele saía do Éden. Em Ezequiel, ele sai do santuário. Em Ezequiel 47, ele sai do limiar do templo. O templo é a casa de Deus. Ele sai do santuário. Em João, ele sai de dentro de você. No último grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou, isso está em João 7, 37 a 39. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então esse rio hoje sai dentro de você, mas Jesus falou que você precisa crer nele, porque quando você crê nele, a palavra vai operar eficazmente. Ele disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão. Então, nós precisamos da fé, porque a fé é que vai te dar acesso ao sobrenatural, às coisas de Deus. Lembra quando nós falamos que como que vem a fé? A fé vem pela pregação, e a pregação é a palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir. A fé é como um caminhãozinho, né? Quer dizer, a palavra é como um caminhãozinho. Ela é o condutor. Dentro desse caminhãozinho tem a fé. A fé vem. Mas como que ela vem? Se você não tiver contato com esse caminhãozinho que é a palavra, você vai ficar sem fé. Quer aumentar a sua fé? Tenha mais contato com a palavra. Hoje, nós podemos dar uma turbinada. O amor também, ele vem pela palavra. Porque a palavra é que vai fazer a obra. Quanto mais contato que você tem com esse rio da água da vida, que é a palavra, mais os atributos divinos vão ser colocados em você. Então, esse caminhãozinho, Edmar, não é só a palavra, não tem como conteúdo só a fé. Ela tem como conteúdo também o amor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse rio é maravilhoso, né? Então, em Gênesis ele sai do Éden, em Ezequiel ele sai do santuário, em João ele sai de dentro da Isabel,
Em Apocalipse ele sai, Isabel, do trono. E em Efésios, ele sai da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dispensando todas as riquezas para nós. Esse rio também está passando em Colossenses, que fala: enchei-vos do amor. Enchei-vos do amor, revesti-vos do amor. O que é revestir? Vestir de novo, porque a gente tinha uma vestidura, mas no contexto de Colossenses fala que primeiro nós temos que despojar do velho homem, desvestir do velho homem e revestir do amor, que é do novo homem. Revestir do amor, que une com perfeição todas as coisas. O amor, irmão, ele é o mais importante de todas as coisas. Mas como ter mais amor? Tendo mais contato e mais amando como reverência a palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus, aí vai produzir esse amor em nós. Então esse rio que passa por toda a Bíblia, passou em Gênesis, em Ezequiel 47, e fala somente que onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Até as águas do mar morto serão saudáveis. Por que o mar é morto? Então o profeta explicou mais para a gente essa semana. O mar, ele é chamado de morto porque ele está bem abaixo do nível do mar. Bem abaixo. Então o que acontece? Ele não sai para lugar nenhum. Então ele enche e não tem saída. Quantas vezes Deus tem dispensado a palavra dele abundantemente para nós, mas não tem saída? Você não fala para ninguém, você não dispensa essa graça para ninguém, fica só para você. Irmãos, isso só vai pesar a nossa cabeça com conhecimento. Mas a partir do momento que você tem um esplâncno, quando você vai compadecer de outras pessoas, né? Como Cristo fez, né? Ele se compadecia de uma multidão que estava exausta e aflita, então ele alimentava essas pessoas, né? Então Cristo quer fazer isso de nós. Para Deus, nós somos cooperadores, né? Nós somos ministros de uma nova aliança, dispensadores dos mistérios de Deus. Quando você dispensa, Provérbios, né, a gente sempre compartilha, aquele que dá de beber será descedentado. Então, quando você alimenta outros, você é curado. Então, a rua é a cura, a palavra é a cura, a oração é a cura, a leitura da Bíblia é a cura, a oração é a cura. Mas quando você cuida de outros, você deixa de ser egoísta. Aí você aprende que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando você cuida de outros, Deus vai cuidar das suas coisas também. Então, esse rio precisa fluir. Nós não podemos ser esse mar morto, essa água parada. Precisa fluir. Então, quanto mais você vai fluir, mais Deus vai te usar como esse canal. Então, onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Nossa, esse rio é maravilhoso, esse rio ali em Ezequiel. E fala também, né, compartilhando da última mensagem, fala que o Senhor, o anjo veio e o profeta precisava passar ali pelas águas e a cada 1000 côvados ele era medido. Então a Bíblia fala que quando você vai medir uma propriedade é para você tomar posse. Então o nível da água mostra o crescimento, seu crescimento espiritual. Então, irmãos, quanto mais água, quanto mais espírito tiver no seu ser, menos liberdade você vai ter. Isso que aconteceu ali em Ezequiel. Quando a água batia só nos tornozelos, a pessoa ainda tinha muita mobilidade, mas a água foi subindo, foi medindo, mede 1000, mede 1000. Quando as águas já estavam nos ombros, a pessoa não conseguia mais ter apoio, então ela tinha que se passar a nado. Essa é a obra do Espírito. Lembra Nicodemos? Nicodemos tinha muito apoio. Ele não estava entendendo. Quando Jesus falou com ele, você precisa nascer de novo. Aí ele falou assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, vou entrar de novo no ventre materno. Aí o Senhor falou assim, quantas vezes você fizer isso, você vai ser carne. Você precisa nascer do Espírito. Aí ele falou assim, que o Espírito é como o vento que sopra. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ó Senhor Jesus. Então, nós que somos guiados pelo Senhor, o Espírito é dessa maneira. Então, quando a vida cresce, você não depende mais dos seus recursos. Você não sabe nadar, os seus pés já não tocam o fundo. Então, você é levado pela correnteza desse rio da água da vida. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos leva realmente a ter essa experiência.
cada dia realmente venha nos medir para tomar posse do nosso ser. E nós queremos ser esses que são conduzidos pelo Espírito. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas nós somos conduzidos, porque o Espírito do Senhor, ó Senhor Jesus, Ele é que produz todo esse trabalho em nós. Então, irmãos, nós precisamos mergulhar e deixar que esse rio, ó, sature todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Se não nos tornarmos uma criança, não poderemos entrar no reino dos céus. Somos muito complicados, temos sempre uma lógica, e quando não concordamos com o que está acontecendo, vemos o que vem de Deus como um absurdo. Você tem uma escolha: viver até a sua morte com lepra, ou deixar os seus conceitos e obedecer à palavra do profeta. Então, outra passagem maravilhosa é 2 Reis 5, quando o Naamã, que era o comandante do exército da Síria, ele era um comandante respeitável, mas só que ele estava com lepra, né? Ele estava com lepra. E aí, a nação de Israel estava cativa pela Síria. E aí, lá no cativeiro, ele ouviu falar do Deus de Israel, através de uma menina. A menina era serva da esposa dele, de Naamã. Aí ela falou assim: se você tivesse acesso a um profeta que tem em Israel, ele tem a cura. Está falando do profeta Eliseu. Aí o Naamã já tinha tentado todos os recursos, ele estava com lepra, ele pediu ao rei. Aí o rei da Síria já deu dinheiro, deu talento, deu muita coisa. Vai lá, leva para Israel e tenta encontrar esse profeta lá. Então, irmãos, aí esse Naamã, ele foi, e quando ele chegou lá, na casa do profeta, devia ser uma casa humilde, e ele com um exército, com todos os presentes, né? Porque o sujeito, na hora que está a questão da saúde, ele dá tudo que tem, né? E era o último recurso dele. Ele chegou lá, e o rei de Israel ficou com medo. Não, mas e agora? Eu sei lá se eu tenho cura, e se não curar esse homem? Aí ele vai ficar com raiva, aí mesmo que ele vai nos atacar mais ainda. Aí havia um profeta, irmãos, havia palavra profética. Aí Eliseu falou com ele: não, você não precisa ficar amedrontado não, porque pode mandar ele vir. Aí ele foi para a casa do Eliseu. O Eliseu, irmãos, nem atendeu esse Naamã, que era esse comandante da guarda do exército sírio, né? E ele era renomado, né? Reconhecido. Nem atendeu ele, mandou uma mensagem com um servo dele, um mensageiro. Fala com ele lá para ele se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Irmãos, ele ficou muito bravo, aquilo mexeu com o ego dele. Como assim, né? Eu vim de uma terra distante, né? Estou aqui me humilhando para esse profeta e ele nem me recebe. Ele fez pouco caso, né? A gente brinca que é caso nenhum que ele fez, né? Falou assim: não, vai lá, mandou um servo dele, não, vai lá. Ou seja, ele não era digno do rei de Israel, ele não era digno do Deus de Israel. Então falou com ele: vai lá, fala com ele que é para ele se mergulhar 7 vezes. Então, você imagina um comandante, era o homem mais importante do exército, cheio de estratégia, e ele ficou bravo, ele falou: não vou fazer isso não. Lá na Síria tem rios muito melhores do que aqui em Jordão. Mas o filho, tem uma versão que fala que são os subordinados dele, mas tem versão que fala que são os filhos dele. Os filhos dele viraram e falaram para ele: olha, se esse homem de Deus tivesse pedido coisa mais difícil, você ia fazer. É simples isso aí, ó. Faz logo, não vai te custar nada. Irmãos, ele obedeceu. Ele obedeceu e mergulhou 7 vezes. E na hora que ele imergiu, imersão na palavra profética, viu, Selminha? Na hora que ele imergiu, ele leu uma vez, leu outra, ruminou, mergulhou. Na hora que saiu, a pele estava igual de um bebê. Curada foi a lepra. Aí, irmãs, vocês que querem dar um upgrade, né? Dar uma turbinada na pele, dar uma melhorada, a imersão na palavra cura. O coração alegre aformoseia o rosto. O que vai deixar o seu coração alegre? Imersão na palavra de Deus. Então,
imergir na palavra cura. O ponto que eu quero tocar aqui, irmãos, é isso. O Senhor quer que a gente deixe essa vida complicada, nós precisamos ser simples e obedecer à palavra profética. A menina, tem uma versão no hebraico, a palavra usada para menina, ela significa desprezível, insignificante. A menina que estava cativa, ela disse: há um profeta em Israel, há uma palavra profética, e ele obedeceu. Irmão, nós precisamos ser simples como essa criança. Há um profeta no nosso meio. Deus tem falado abundantemente para nós, como essa chuva que rega a terra, é a palavra profética para regar o nosso coração, e nós vamos produzir frutos para o Senhor, e esses frutos vão permanecer. Nós precisamos abandonar tudo que é complicado, e crer na palavra profética para poder produzir. Ó Senhor Jesus, a obra de Deus são os frutos decorrentes do fluir do rio. Não é quanto o homem faz para Deus, mas quanto esse homem se apresenta como um canal para a realização da obra de Deus. A árvore da vida segue o curso do rio. Ó Senhor Jesus, em Ezequiel 47, no versículo 12 em diante, fala que na margem do rio tinha uma árvore e ela produzia rio, e produzia frutos. E lá em Apocalipse fala que tem um rio, e também tem, na margem do rio, tem uma árvore que produz frutos, e os frutos vai ser cura para as nações. Então, irmãos, o objetivo desse fluir do rio da água da vida, dessa palavra profética, é para a produção de frutos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e os nossos frutos vão permanecer. Senhor, bendito o homem que confia no Senhor. Ele é como árvore plantada junto ao rio. Ele não receia quando vem o calor, e nem deixa de dar os seus frutos. Quando vem a situação difícil, ele lança suas raízes para o ribeiro. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos lançar as nossas raízes para o ribeiro. Lançar as nossas raízes, deixar a palavra habitar ricamente em nós. Aí o fruto, ele é certeiro. Ó Senhor Jesus, precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, por que tanto tempo e poucos frutos? É porque a nossa relação com a palavra, o Senhor quer modificar. Senhor, o Senhor quer nos renovar para que os frutos venham e os frutos permaneçam, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Jesus é o Senhor. Amém. Amanhã nós ruminamos essa palavra, se assim o Senhor permitir. Irmãos, temos 5 minutos, e se os irmãos quiserem compartilhar individualmente, Jesus é o nosso